O caso The Cage. A prisão das bruxas de St. Osyth. Em um vilarejo inglês pacato, de ruas estreitas e casas históricas que sobreviveram ao passar dos séculos, existe uma construção que nunca perdeu sua atmosfera sombria e inquietante. Um local que parece respirar lembranças de dor, medo e desespero antigo. Seu nome é simples, mas sua história não poderia ser mais profunda. The Cage. Hoje tratada como uma residência particular, The Cage foi, por quase 5 séculos, palco de uma das páginas mais obscuras da Inglaterra. O aprisionamento e julgamento de mulheres acusadas de bruxaria em St. Osyth, condado de Essex. Mas o que torna essa casa uma das mais famosas assombrações da Europa não é apenas sua história documentada, mas os testemunhos modernos de moradores, investigadores, visitantes e equipes televisivas que afirmam ter vivenciado manifestações paranormais intensas dentro de suas paredes. Nesta série especial do NewsWeb Doc, reconstruímos a trajetória completa da chamada Casa Maldita de St. Osyth, desde suas origens na Era das Bruxas até os relatos modernos que transformaram The Cage em um dos endereços mais temidos do Reino Unido. Sobre dor, assombração, história e a pergunta que se recusa a desaparecer. O que foi deixado para trás dentro daquelas paredes? O mundo das bruxas. Para entender The Cage, é preciso compreender seu tempo. Estamos em 1582, no auge da perseguição às bruxas na Inglaterra elisabetana. Um período em que histeria religiosa e política transformava rumores em sentenças e acusações em condenações fatais. Essex foi uma das regiões mais atingidas por essa paranoia coletiva. Registros históricos mostram dezenas de julgamentos e sentenças atribuídas a mulheres consideradas perigosas por conhecer ervas, realizar curas, desafiar o pároco ou simplesmente ter sido mal vista pelos vizinhos. As denúncias eram frequentemente movidas por inveja, disputas de terra, vingança ou puro pânico moral. Nesse ambiente, bastava pouco para alguém se tornar culpado. Em St. Osyth, o coração dessa máquina de medo era um pequeno prédio de pedra, uma construção modesta e úmida destinada ao aprisionamento temporário dos acusados. Um lock-up, como se chamava. Um lugar onde pessoas aguardavam interrogatório, julgamento ou destino pior. Esse prédio viria a ser conhecido nos séculos seguintes como The Cage, a prisão da morte. The Cage funcionava como um depósito humano. Seus internos não tinham conforto, direitos ou assistência. Eram mantidos ali até que a lei decidisse o que seria feito deles. Algumas mulheres jamais saíram vivas. Outras saíam apenas para a forca. Entre as presas documentadas destaca-se Ursula Kemp, uma curandeira popular, acusada de feitiçaria após ser responsabilizada por doenças de crianças locais. Seu julgamento ficou famoso no condado, e sua permanência em The Cage antes da execução aparece em registros oficiais da época. A construção absorveu ao longo das décadas lágrimas, medo e a sensação de abandono absoluto. O ar pesado, a energia emocional acumulada e o silêncio forçado criaram as fundações de tudo o que viria depois. Uma casa que nunca envelhece. A Inglaterra mudou. A caça às bruxas terminou. A monarquia passou por transformações. Guerras europeias foram vencidas e perdidas. Séculos se passaram, mas The Cage permaneceu. Com o tempo, a antiga prisão de acusadas de bruxaria foi reformada e transformada em residência. A pequena cela de pedra se tornou sala, quarto, cozinha, lar. Mas as paredes originais continuaram lá, como testemunhas permanentes de uma história que elas mesmas presenciaram. E quando novos moradores começaram a ocupar a casa, as primeiras histórias modernas de assombração surgiram. Os primeiros relatos. Os relatos de atividade paranormal em The Cage
datam de muito antes da era digital. Famílias que viveram na residência descrevem experiências semelhantes, mesmo sem se conhecerem. Vozes sussurrando, passos que atravessavam corredores vazios, portas que batiam por conta própria, objetos deslocados sem explicação, quedas bruscas de temperatura em certos cômodos, a sensação constante de estar sendo observado. Alguns moradores afirmavam que a casa mudava de humor. Havia semanas em que tudo estava calmo, e outras em que a atmosfera se tornava quase sufocante, como se The Cage estivesse viva, reagindo ao comportamento de seus ocupantes. Essa percepção de presença consciente tornou-se uma constante nos testemunhos das décadas seguintes. O caso Debbie. Entre os relatos mais impressionantes está o de Debbie, uma investigadora paranormal. Durante uma visita monitorada, câmeras de segurança capturaram o que muitos chamam até hoje de o evento mais estranho gravado dentro de The Cage. Debbie estava parada, quieta, mas a câmera registrou seu rosto se transformando gradualmente. Os lábios se curvavam para cima, formando um sorriso macabro, totalmente desconectado de sua expressão real. Um sorriso que Debbie não percebeu estar fazendo, enquanto observadores que assistiam na sala de controle ficaram em choque. Para muitos, essa foi a prova definitiva de que alguma coisa em The Cage era capaz de influenciar fisicamente quem estava lá dentro. O episódio não parou ali. Debbie relatou posteriormente dores intensas nas costas. Quando levantou a blusa, encontraram marcas vermelhas, longos vergões paralelos, como se dedos ou garras tivessem arranhado sua pele. Essa foi apenas uma entre dezenas de ocorrências documentadas por visitantes e equipes de investigação. Empurrões invisíveis. Outros relatos de moradores incluem agressões físicas. Pessoas afirmam ter sido empurradas com força por algo que não podiam ver. Algumas diziam ouvir passos atrás de si, e quando viravam, não havia nada. Uma moradora antiga afirmou que sentia mãos pousando sobre seus ombros quando estava sozinha. Outra contou que trancava a porta da sala todas as noites e a encontrava aberta pela manhã. Ao longo das décadas, The Cage passou a ganhar reputação nacional como uma casa que não queria visitantes, uma residência que não aceitava facilmente novos moradores e os rejeitava de forma sutil ou violenta. O cheiro. Outro elemento recorrente registrado por diferentes testemunhas é um odor que aparece sem explicação. Um cheiro forte, desagradável que alguns descrevem como enxofre, outros como carne queimada, e outros como algo muito semelhante ao odor de velas de sebo, usadas nos séculos da Inquisição inglesa. O cheiro não dura muito. Surge como um aviso, um prenúncio, uma lembrança material de uma época em que a tortura e a punição eram reais. Pegadas, fantasma. Um relato particularmente chocante foi registrado por uma equipe de investigação. Pegadas apareceram misteriosamente no chão de um dos cômodos, sem que ninguém tivesse passado por ali. As marcas eram pequenas, como pés descalços, e estavam úmidas, como se o responsável tivesse acabado de sair da chuva. Não houve forma de explicar a origem daquela manifestação. O chão estava seco antes da equipe chegar, e segundos depois, voltou a ficar completamente limpo. A casa ganha os holofotes. O aumento progressivo de relatos acabou chamando a atenção de investigadores, jornalistas, cineastas e produtores de programas televisivos. The Cage foi apresentada em programas de paranormalidade como Help! My House is Haunted, documentários independentes, reportagens locais, canais especializados em investigação sobrenatural. O episódio exibido pela série Help! My House is Haunted foi particularmente intenso. A equipe registrou fenômenos que pareciam reagir à presença dos investigadores, como se a casa estivesse consciente da tentativa de documentação. A partir dali,
The Cage passou de assombração local a fenômeno televisivo internacional. Compra polêmica. Em anos recentes, uma figura bastante conhecida do universo paranormal, Amy, do canal Amy Script, comprou a casa, com intenções declaradas de pesquisar, restaurar e registrar sua história mais profundamente. Para fãs e céticos, foi um marco. Afinal, poucas pessoas no mundo têm coragem de comprar e morar dentro de um dos locais com maior concentração de relatos sobrenaturais do Reino Unido. Amy declarou publicamente que não comprou a casa apenas pela fama, mas pelo respeito à história que ali permaneceu esquecida por tanto tempo. Para ela, The Cage deve continuar sendo um lugar de memória, investigação e registro. O mistério que nunca termina. O que acontece dentro de The Cage? Esse é o grande debate. Existem 3 interpretações principais. 1. O local é assombrado por espíritos de mulheres torturadas e mortas durante os julgamentos de bruxaria. 2. As energias emocionais extremas impregnaram a estrutura física do prédio, criando uma espécie de eco permanente do sofrimento. 3. Os fenômenos são resultado de sugestão, histeria coletiva, influência ambiental ou explicações científicas ainda desconhecidas. Além disso, muitos investigadores acreditam que o trauma de séculos ali acumulado faz com que The Cage seja mais do que um simples ponto de atividade espiritual. Seria, segundo eles, um amplificador. Um local onde qualquer presença, espiritual, emocional ou psíquica, fica mais intensa. Um território onde fronteiras entre nosso mundo e outras dimensões seriam mais tênues. O que acontece com quem entra? Visitantes de longo prazo dizem que o comportamento humano muda dentro da casa. Pessoas que chegam calmas ficam irritadas. Históricos de ansiedade retornam. Pessoas que nunca sofreram de insônia param de dormir. Há quem diga que The Cage testa seus ocupantes, que observa, que reage, que escolhe, e que nem todos são bem-vindos. Testemunhos de moradores. Ao longo dos últimos 100 anos, diferentes famílias viveram em The Cage. Quase todas deixaram relatos consistentes, o que reforça a impressão de que as manifestações não dependem de crença ou sugestão prévia. Um casal, entrevistado por pesquisadores na década de 1980, contou que o marido frequentemente acordava com a sensação de estar sendo observado. A esposa ouvia a mulher chorando na antiga área que servira como cela. Portas abertas na noite anterior surgiam violentamente trancadas pela manhã. Eles não eram religiosos nem acreditavam em espíritos antes de viver ali. A mudança de comportamento deles foi gradual e alarmante. Nos últimos meses na casa, ambos afirmaram ter começado a discutir por motivos ridículos, algo que nunca acontecia antes. Eles tinham a impressão de que o ambiente alterava seu humor, minava o equilíbrio emocional. Quando saíram de The Cage, o comportamento do casal normalizou em poucas semanas. Relatos semelhantes se repetiram. Pessoas calmas que se tornavam agressivas, moradores que desenvolveram insônia, sensação constante de vigilância, mudanças de personalidade. É como se The Cage entrasse na mente de quem vive ali. O caso da criança. Um dos casos mais delicados envolve o relato de uma mãe que viveu na casa com o filho pequeno. Ela relatou que o menino dormia tranquilamente, até se mudar para The Cage. Em poucas semanas, ele começou a acordar no meio da noite, chorando e dizendo que a mulher está no quarto. A mãe acreditou no começo que se tratava de pesadelo típico para a idade, mas algo a preocupou profundamente. O menino descrevia a mesma mulher noite após noite. Dizia que ela vestia roupas antigas. Afirmava que ela estava triste e pedia ajuda. Quando perguntado onde ela ficava, o menino apontava sempre para o mesmo canto do cômodo, um dos locais historicamente identificados como parte da antiga cela. Depois de alguns meses, a família se mudou. A criança nunca mais relatou aparições. O sótão.
A maioria dos investigadores concorda sobre uma coisa. O cômodo mais pesado da casa não é o antigo porão onde as detentas eram mantidas, mas o sótão. Mesmo pessoas que não acreditam em espíritos descrevem sensações desconfortáveis no local. Investigadores relatam equipamentos de gravação funcionando mal especificamente naquele cômodo, baterias descarregando instantaneamente, sensores acusando movimento onde não havia ninguém, sombras se movendo junto às paredes, sensação física de opressão, como falta de ar. Uma equipe paranormal conhecida utilizou câmeras térmicas no ambiente e detectou variações bruscas de temperatura no formato de manchas que se moviam lentamente, sem causa visível. Para muitos, esse é o local de maior atividade espiritual da casa. Registros históricos concretos. Ao contrário de muitos supostos locais mal assombrados, The Cage tem documentação oficial provando sua ligação com julgamentos de bruxaria. Entre os registros preservados estão livros administrativos do condado, processos de acusação, inventários de bens das acusadas, ordens de prisão, audiências, sentenças de condenação. Entre os nomes femininos citados nos arquivos, vários são associados diretamente a The Cage, incluindo Ursula Kemp, Margaret Guinnep e Elizabeth Bennet. E há um detalhe ainda mais sombrio. Várias das supostas bruxas de Santoseat foram enforcadas após serem mantidas ali. Isso significa que para muitas mulheres, The Cage foi seu último lar antes da morte. O peso da dor humana. Um fenômeno recorrente em casas com histórico de sofrimento extremo é a teoria da energia residual. Segundo essa linha de interpretação, certos momentos carregados emocionalmente, como tortura, execução, histeria coletiva, pânico e desespero, podem deixar uma espécie de eco psicológico nas paredes e no ambiente físico. Esses ecos não seriam espíritos no sentido tradicional, mas uma gravação energética de eventos traumáticos. É como se o prédio absorvesse o que as pessoas sentiram dentro dele. Em The Cage, esse conceito faz sentido. Afinal, pessoas encarceradas sabiam que iam morrer. Muitas imploravam pela vida. Famílias eram destruídas. Crianças eram separadas de suas mães. Mulheres enfrentavam acusações absurdas sem chance de defesa. A dor e o desespero foram reais, não alegóricos, não míticos. É natural imaginar que um ambiente assim possa carregar consequências invisíveis. Entidades inteligentes, mas nem todos acreditam na ideia de energia passiva. Muitos investigadores defendem que o que acontece em The Cage vai além disso. Há manifestações que interagem diretamente com pessoas presentes. Arranhões surgem diante de câmeras. Objetos se movem. Vozes respondem a perguntas. Cheiros aparecem no exato momento em que são mencionados. Visitantes são empurrados por algo com força real. Segundo essa interpretação, não se trata apenas de energia histórica reverberando, mas de uma presença consciente. Algo capaz de perceber e reagir ao mundo físico. Hoje, a pequena vila de Santoseat vive em paz. Turistas passam pelas ruas, crianças brincam no parque, o comércio funciona como qualquer cidade europeia tranquila. E no meio dessa rotina comum, existe uma casa que nunca conseguiu passar para o próximo capítulo da própria história. Uma casa que continua presa, como quem bate na porta da realidade esperando ser ouvida. No fim, The Cage é isso. Um túmulo sem cruz. Uma história que insiste em permanecer aberta. Um eco de dor que se recusa a desaparecer. E depois de entrar nessa história, depois de escutar seus relatos, depois de caminhar com quem viveu seus horrores, uma última pergunta precisa ser feita. Se você fosse uma das almas que chorou ali dentro, você conseguiria ir embora? Ou também ficaria esperando para finalmente ser escutado? E agora, sabendo tudo isso, você teria coragem de dormir uma noite lá dentro? Antes de apagar as luzes deste episódio, queremos agradecer você,
mas não com aquele agradecimento automático, mecânico, que você já ouviu 1000 vezes em outros canais. Você está aqui, no fim da investigação, e se chegou até aqui, é porque você também sente que o mundo tem mistérios demais para serem ignorados. Por isso, o News Web Doc agradece não pela visualização, mas pela sua coragem de encarar o desconhecido ao nosso lado. E agora, precisamos da sua ajuda. Se você acredita que histórias como essa não podem morrer no silêncio, se acha que lugares como The Cage merecem continuar sendo lembrados, então faça parte da nossa investigação de um jeito simples. Deixe seu comentário. Não importa se você acredita em fantasmas, se é cético ou se está no meio do caminho. Diga, o que você faria se passasse uma noite naquela casa? Você iria sozinho? Acredita que aquelas vozes são ecos ou algo vivo? E se você realmente quiser se juntar à nossa equipe de exploradores da escuridão, faça algo ainda mais simples. Inscreva-se. Aqui não entregamos histórias comuns. Aqui abrimos portas que muita gente prefere deixar fechadas. E tem outra porta esperando por você no próximo episódio. Ative o sino, não para receber notificações, mas para não perder a próxima noite em um lugar onde a razão não entra sozinha. News Web Doc não é um canal. É um arquivo vivo de tudo aquilo que o mundo tenta esconder. E se você quiser continuar dentro desse arquivo, a escolha agora é sua. Obrigado por caminhar conosco até o fim. Nos vemos na próxima investigação.